E eu já te dou uma sugestão, te faço um convite. Traga o seu marido para a sala, se ele está por aí, né? Se ele só trabalha à tarde, está de folga. Se ele está em casa, traga ele para frente da televisão, porque esse assunto agora interessa muito a toda a família, mas particularmente aos homens. A morte do cantor Valdir Soriano, aos 75 anos, vítima de câncer de próstata, semana passada, chamou a atenção para um mal que atinge 50 mil homens por ano no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer. O preconceito e a falta de informação são os principais aliados da doença. Veja a reportagem. Valdir Soriano foi dono de um estilo que marcou época. Mexe meu coração. Eu sou apaixonada por ele. Chamava de cafona e tal, mas na verdade o homem está sempre na moda. Amigo, por favor, leve esta carta, entregue aquela ingrata e diga como estou. Com os olhos rasos d'água. Foi lavrador, garimpeiro, motorista de caminhão. Chegou a São Paulo com 27 anos e um sonho. Eu queria ser cantor de rádio. Aquele sonho do pessoal da minha terra ouvir. Há 8 anos começou a sentir os primeiros sintomas de um câncer na próstata, mas dizia que, assim como o pai, iria morrer do coração e preferiu ignorar a doença. Ele nunca falou a palavra câncer. Ele falava que ele tinha reumatismo nos ossos. Tu só sabes maltratar-me e é por isso que eu vou embora. O tipo de câncer que mais atinge homens brasileiros é o de próstata. A medicina brasileira já possui tecnologia e conhecimentos semelhantes ao de países desenvolvidos. Mas o que os médicos ainda desconhecem é a receita que leva os homens ao consultório, especificamente para tratar desse assunto. O que falta para isso? Falta ter um ambiente propício, um ambiente amigável para o homem, onde ele possa se abrir das questões sexuais e prostáticas, que é o que incide bastante no homem. A próstata é uma glândula do tamanho de uma noz. Fica abaixo da bexiga, ao redor da uretra. Produz secreção que ajuda a formar os espermatozoides. As causas do câncer de próstata não são conhecidas. Estima-se que 1 em cada 6 homens com mais de 50 anos sofram com a doença. O diagnóstico é feito com um exame de toque, que não dura mais que 15 segundos. Tempo mais que suficiente para alimentar o preconceito. Uma sociedade machista e o camarada fica assim meio com o pé atrás. É, pra saúde, mas sei lá. A gente, quando é homem assim, a gente é meio... Essas coisas aí é meio difícil, né? Vou morrer, não faço. O exame de toque diagnostica 50 mil novos casos por ano. 7 mil morrem porque procuram tratamento tarde demais. Com a identificação precoce da doença e o tratamento adequado, a cura pode atingir 90% dos casos. Quanto mais disseminado, menor a chance de cura. Quanto mais localizado, maior a chance de cura. E nós continuamos a falar sobre câncer de próstata. Agora vamos tirar as suas dúvidas com o urologista convidado Marcos Tobias. Olá, doutor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Brito. Bom dia, telespectadores. A primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor, nós vamos chegar também na questão do preconceito, porque essa é a questão central, né? As pessoas não vão ao médico e às vezes apresentam sintomas da doença. Quais são esses sintomas? Na grande maioria dos casos hoje, que nós atendemos em consultório, a doença é totalmente assintomática, né? O paciente, quando chega mais cedo para a gente, nós conseguimos fazer o diagnóstico através do toque, do exame digital da próstata ou através do exame de sangue, que é o PSA. Isso é a grande maioria. Quando a doença já está um pouco mais avançada no local, começam a aparecer sintomas urinários. Obstrução, a eliminação da urina, ou mesmo sintomas de irritação de toda hora no banheiro, etc. Esses são os sintomas já de uma doença local mais avançada. E, em poucos casos, a doença já é avançada, disseminada, com metástases, e aí, então, existem os sintomas principalmente para os ossos, dores ósseas, fraturas,
já denotam um estágio mais avançado da doença. E com quantos anos a pessoa, o homem, deve começar a fazer o exame e com que regularidade? Essa é uma pergunta muito importante, eu acho que deve ficar uma mensagem clara para os telespectadores. A partir dos 50 anos é o que é determinado pela Sociedade Brasileira de Urologia. E naqueles pacientes com mais risco, ou seja, pacientes da raça negra ou com antecedente familiar de câncer de próstata, devem começar com 45. Em alguns países isso começa 5 anos antes. 45 no início e 40 para pacientes com maior risco. Mas eu acredito que na nossa realidade brasileira, 50 anos esteja de bom tamanho para pacientes sem um risco maior da doença. Em que caso tem cura? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que é o do Clodovil, porque o Clodovil descobriu que tinha câncer de próstata, fez a operação e recentemente teve que fazer uma outra cirurgia para corrigir, porque ele ficou com incontinência urinária. Isso foi porque ele descobriu já muito avançado, o histórico genético. Quem tem chance de cura real? Tá, na verdade são duas perguntas, né? A primeira pergunta é quem cura da doença. A gente sabe que quem tem chance de curar da doença é quem tem a doença ainda localizada na próstata e um volume pequeno de doença. Que alguns pacientes, mesmo com doença localizada na próstata, com o tempo vão ter uma recorrência, a doença volta e ele pode eventualmente morrer da doença. Então pode voltar? Pode voltar, tanto que tem que ser acompanhado no mínimo por 10 anos, hoje se recomenda 15 anos de acompanhamento. Então essa é a primeira pergunta. Se ele tiver localizado, a chance de cura é infinitamente maior. A segunda pergunta é com relação aos efeitos que o tratamento pode promover no paciente, né? Com relação à cirurgia, incontinência urinária grave, que necessita de algum tratamento, em mãos de cirurgiões muito habilitados é muito pouco frequente. É menor que 5%. Tá certo? Então, eventualmente, pode ter ocorrido algum problema. Não acredito que a doença esteja avançada, senão talvez não tivesse sido indicada a operação. Certo. Tá? Isso é um conceito mais ou menos geral. O maior motivo hoje dos homens não irem ao consultório para procurar ajuda ainda é por causa do preconceito, por causa do exame de toque? Então, veja, um levantamento bastante recente nosso lá do IBCC mostra o seguinte, são dados interessantes. A consulta geralmente é agendada por 2 motivos principais, mais de 80% dos casos. Ou porque havia um caso crítico de um conhecido ou um parente, ou porque a esposa agendava a consulta. Então, o paciente procurava menos frequentemente, 20% dos casos apenas. E um dado interessante para vocês, 5% dos casos apenas nos procuraram por uma questão de ter lido ou de ter visto alguma matéria, alguma coisa que esclareceu e o fez ir ao médico. Então, isso são 2 dados importantes. Primeiro, talvez o grande segredo seja disseminar a informação, né? Segundo, vencer o preconceito. E terceiro, quando o paciente vai ao médico, menos de 5% dos casos se recusam a fazer o exame digital da próstata. Porque provavelmente ele já venceu esse preconceito em casa antes de agendar esta consulta. Então, são dados muito importantes que eu acho que devem ficar para o nosso público. Doutor, quem faz o exame de PSA, que é o exame sanguíneo, ele precisa também fazer o exame de toque ou uma coisa pode eliminar a outra? Não, isso é uma outra coisa muito importante também. Hoje em dia, nós estamos vivenciando o diagnóstico de tumores cada vez menores e com PSAs cada vez menores ou até normais. Então, não se deve abrir mão do exame digital da próstata na primeira consulta. Que é o exame de toque. O exame de toque deve ser realizado sempre. Então, primeiro o exame de toque, depois que vem o PSA. As duas coisas são concomitantes. O paciente chega ao consultório, faz o exame digital da próstata e sai com um pedido de PSA. E, eventualmente, outros exames para avaliação geral. Mas isso, para câncer de próstata, deve ficar bem claro. O toque é fundamental. Doutor, o senhor falou da dificuldade de urinar, né? Que é um sintoma que surge quando a pessoa já tem essa doença. O senhor pode detalhar melhor isso para quem está em casa entender direito o que é essa dificuldade de urinar? É a pessoa que não consegue ir ao banheiro, a pessoa que vai ao banheiro, mas com mais frequência? Como é isso, essa dificuldade? Tá, existe uma série de sintomas que podem ocorrer, né? Que podem chamar a atenção. Primeira coisa que deve ficar clara é que a presença de sintomas urinários é muito mais frequente pela doença benigna da próstata e não pelo câncer da próstata. Sim. Quer dizer, o aumento, se me permitir, claro, posso mostrar? A próstata é uma glândula pequena que fica abaixo da bexiga. Isso é uma pessoa cortada no meio, né? E a uretra passa dentro da próstata. O câncer da próstata ocorre na parte externa da próstata.
E a doença benigna ocorre no miolo da próstata. Então, veja, é muito mais comum crescer uma doença benigna e obstruir o canal urinário do que uma coisa que vem da periferia. Agora, se o volume é grande, aí acaba, assim, acometendo a próstata, o canal, eventualmente até a própria bexiga. Então, quais seriam esses sintomas? A gente tem basicamente 2 tipos de sintoma, né? Um dos sintomas é de esvaziamento e o outro é de armazenamento. A bexiga, ela tem 2 funções, uma de segurar a urina e a outra de eliminar a urina. Então, alguns sintomas, por exemplo, de irritação da bexiga, seja o paciente ir toda hora ao banheiro ou sentir dor para urinar, são sintomas de armazenamento, dificuldade de armazenamento. E se toda hora que o senhor fala, para detalhar mais ainda, seria de quanto em quanto tempo? Um ritmo normal é segurar a urina a cada 4 horas. Ir ao banheiro a cada 4 horas é relativamente normal. Isso com a idade vai reduzindo um pouquinho, mas até 2 horas o paciente não se sente tão incomodado por esse sintoma. Quando isso é mais frequente, sim, o paciente passa a ter incômodo. E o segundo tipo de sintomas é de obstrução do canal. Quer dizer, entope a urina, muito difícil sair a urina, o jato fica mais afilado e o paciente e sobra a urina dentro da bexiga. Você tem aquela sensação que você quer urinar, mas você não consegue. Não consegue, isso seria mais de armazenamento. E de esvaziamento seria realmente a dificuldade de ter a eliminação da urina. E doutor, me diz uma coisa, na retirada dessa próstata ou num tratamento também, isso pode levar à impotência no homem? O senhor vai me